Pessoal, bom dia. Tô dando bom dia, mas não sei muito bem que hora que vai pro ar isso aí. Eu pretendo fazer isso aqui ao vivo, mas ainda tem muito pouca gente no canal, então e eu vou gravar algumas coisas aqui todo dia eu operando, né? E vou ensinar algumas coisas para vocês. Essa é uma playlist separada, mas o microfone tá aqui, né? Deve ter ficado estranho. Mais voltado para o pessoal que pelo menos sabe o básico, né? Mexer na plataforma, o que é um candle, enfim, que sabe fazer o básico. Embora eu repito, eu penso que não é hora de começar a operar com dinheiro grande, né? Ou seja, procure uma conta Centi. A conta Centi é uma conta que você coloca pouco dinheiro, você coloca US$ 30 e opera como se fosse 3.000, né? Então é vezes 100. Tudo é dividido por 100. Então, se você ganhar US$ 1.000, você ganhou 10. Mas se perder US$ 1.000, você perdeu 10. Então, você tem uma margem grande para poder aprender com o sentimento de estar usando o seu próprio dinheiro, né? Ou simulador direto, que é até preferível. Esse aqui é meu setup. Aí vocês vão poder falar, nossa, mas você falou de simplicidade. São duas coisas diferentes, tá? O que eu estava falando era sobre começar o canal sem ter a câmera ideal, sem ter a iluminação ideal, etc. Mas operar eu opero sério, né? E esse setup eu comprei com o dinheiro dos três. Então, nada mais é do que a confirmação daquilo que eu venho falando com vocês. Funciona, né? Isso aqui a materialização disso, né? O computador, as telas, etc. Né? Eu uso três telas aqui. Normalmente eu uso para programar robôs e outras coisas que eu vou testando, né? Indicadores, etc. E aqui eu uso dois, quatro gráficos. Agora eu estou com dois, o mesmo gráfico em corretoras diferentes, né? Aqui eu tenho um indicador do pessoal lá do Rei do Gráfico, um abraço para eles, que ontem deu uma entrada boa, né? Se vocês verem aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que eu estava falando. Então, aqui deu a entrada, né? Isso aqui era o stop, não chegou nem perto, esse xizinho aqui vermelho, aqui era a saída com lucro. Deu um baita lucro legal aqui, vamos ver. Deu quase 3.000 pontos. Rapaz, se você tivesse entrado aqui com 0,1 lote, você teria saído perto de US$ 300. É bem legal. Não é todo dia que dá bom, todo dia que é espetacular, tal. Tem dias que dá ruim, mas na média ele vai bem. E aí que é importante você ter sua gestão de risco, né? Então, agora eu vou passar para tela, para outra tela da outra conta. E essa é a conta que eu tô, aquela que eu mostrei para vocês no vídeo que eu tô em processo de aprovação, né? Então, eu estou começando agora, 9h37. Eu opero normalmente de manhã. O que acontece, né? Eu vou tentar explicar de forma bastante simples para vocês. Vou dar um zoom aqui no gráfico. A gente começa a traçar os canais que fazem parte da teoria dos ciclos, né? Ou ciclos, como você quiser chamar, a partir da abertura do mercado, né? Que nesse caso aqui, tá vendo essa linha pontilhada branca? Ela marca a abertura do mercado, que acontece às 8 da noite do Brasil, né? Abertura do mercado do ouro, que é o que a gente está negociando aqui. Então, o que a gente faz? A gente marca, vou pegar aqui uma linha, a gente marca a abertura da vela, ou do candle, como você preferir chamar. Ó, gente, o pavio não é abertura, tá?
A abertura é onde tem o corpo, né? A gente abre, marca a abertura da primeira vela, né? A gente conta 4, a primeira e mais 3, 1, 2, 3, 4, e marca o fechamento da quarta vela, tá vendo? Aqui tem um candle gigante aqui, né? Que é um candle fora do padrão. O mercado, em seguida, o mercado abriu volátil e teve um candle gigante aqui. Se a gente medir essa distância, tá dando 2.000 pontos. Vocês vão ver que a gente pode operar essa distância, mas eu prefiro uma distância menor, né? Então, nesse caso, eu vou desconsiderar aquele candle gigante e vou marcar a abertura. Esse candle aqui tem pavis muito grandes, o candle é muito pequenininho, vou marcar a abertura desse aqui, ó. Tá vendo? Desse aqui. Conto mais 3, 1, 2, 3, ou a partir dele 4, 1, 2, 3, 4. E marco o fechamento aqui do quarto candle. Vamos ver o tamanho que deu. Deu 500 pontos. É um tamanho legal para trabalhar. A gente está no gráfico de 5 minutos aqui que eu estou só mostrando para vocês. Mas a abertura do mercado, essa é a abertura do mercado de domingo, né, que é a abertura da semana, a gente costuma traçar no gráfico M15, né? Aí no gráfico M15, no gráfico de 15 minutos, aquele range de 2.000 pontos que deu considerando o candle grande, ele é viável, né? No de 5, não, né? E aí, o que a gente tem aqui? Esse ciclo, esse canal aqui, é o canal de abertura, né? Essa primeira linha é a linha de abertura, né? Que alguns chamam de neutra, e essa é a linha do fechamento do canal de abertura. Então a gente chama esse espaço aqui de CA. Né? Vamos dar um nominho para ele aqui para ficar mais fácil de enxergar. CA, vamos pôr uma cor mais clara aqui. Uma letra maior. Esse aqui é o nosso CA. Tá bom? E aí, o que temos? Nós temos que traçar C1 agora. Que tamanho que é C1? C1, desmarca as linhas aqui para elas não se mexerem quando você for traçar C1. C1 é exatamente do tamanho de CA. Você coloca aqui, ó, né? Bonitinho aqui. CA deu aqui pelo nosso 522 pontos, né? A gente vai usar essa linha aqui para traçar C1. Para que lado que a gente traça C1? Para cima ou para baixo? Vai depender para onde rompeu CA, certo? Então, vou marcar aqui o primeiro candle para a gente lembrar onde a gente traçou, né? Só para... Eu não faço isso porque senão polui muito, mas só para ficar claro. O quarto candle aqui, então para vocês lembrarem onde foi. Dá um zoom aqui um pouquinho, vai ficar mais fácil de ver. Então tá aí. Então aqui nós marcamos. E aí o que acontece? Como a gente traça o C1 para cima ou para baixo? Conforme rompe a linha superior ou inferior de CA. O que é romper? O candle precisa fechar abaixo, né? O corpo precisa fechar abaixo, não o pavio. Por exemplo, se fosse esse candle aqui, ó, isso não é um rompimento, tá bom? Rompimento é isso aqui, ó. Então nós traçamos, ele rompeu aqui, né? Fechou aqui. Então a partir desse momento eu traço C1, né? Para baixo de CA. Vamos colocar aqui o C1 bonitinho. Beleza, então nós temos C1.
Aí qual que é o próximo ponto? Nós precisamos traçar C2. C2 vai ser o nosso alvo, né? Nosso alvo de lucro. E ele é a soma de C1 mais CA. Aqui a gente traça C2 para os dois lados, vocês já vão entender por quê. C2 e C2. Beleza? Então tá aí. E aí, meu, qual que é o próximo passo, né? Então aqui ele rompeu. Nós traçamos C1, né? Duro que fica escondido lá para usar o... Vou pôr mais para cá, fica escondido lá para usar o zoom para ficar mais claro para você, meu querido companheiro de jornada. Aí, agora sim. Ele rompeu, aqui ele voltou um pouquinho, confirmou o rompimento, né? Até que ele rompeu C1, né? C1 está aqui para baixo. A partir de aqui, nós faríamos a entrada, né? Eu, particularmente, não gosto dessa entrada, porque ele rompeu e ele já começou daqui, né? Ó, ele começa 222 pontos, né? Ele já abre 365 pontos abaixo do rompimento de C1, né? Ele busca aqui no pavio 200 e poucos pontos, 222, sei lá eu. Eu acho que já entra muito na frente, né? Eu não gosto, entra muito na frente. Mas você pode entrar. Pode entrar na mão aqui, dá um... A hora que ele está nessa região, ele já abriu, você dá um sell aqui, você entra vendido, né? Rompeu para baixo, está descendo, entra vendido. Se é o contrário, para cima, você entra comprado, né? E a linha de C2 aqui é o seu alvo, né? É o seu alvo. Onde vai o stop? O stop vai um pouco para cima da linha do CA, fora dessa região aqui, né? E você vai ver que interessante. Eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Vamos mudar aqui para ficar mais fácil de ver. Falei vários né já, né? Puta, né, vários já, né. Caramba, meu. Ô, vício de linguagem desgraçado. Ó. Aqui seria o alvo, a gente chama de Take Profit, TP, tá bom? Pra gente vocês já começarem a se acostumar com o linguajar aqui o Trade-Days, né? E aqui em cima o SL, que é o Stop Loss. Não é que ninguém gosta disso aqui, mas é necessário. É melhor perder um tanto do que perder tudo. E o Stop Loss está aqui para isso. Gostaram, né? Bem mineiro. Perder uma tantada do que perder tudo. Então, aí vocês vão falar assim, mas por que você não colocou o Take Profit em cima da linha? Eu sempre coloco alguns pontos, é bem no olhômetro, eu não vou mentir para vocês e ficar inventando moda aqui. Eu sempre coloco antes, né? Porque o mercado dá umas dessas, viu? Ó, 100 pontos, vamos colocar 100 pontos como padrão, 100, 120 pontos. Porque o mercado dá umas dessas, viu? De chegar perto e não bater, né? Aqui não teria batido nem com 100 pontos. Olha que interessante. E aí o mercado vem, não chega, até que, pum, esse pavio pega a sua ordem e você saiu no lucro, né? Você saiu no lucro.
Eu normalmente não entro aqui, a não ser que eu esteja com o meu emocional meio zoado, né? Eu teria ganho, ótimo, lindo, perfeito, mas você ganha menos do que você poderia ganhar. O que eu faço normalmente? Eu deixo uma ordem aqui, pendurada um pouquinho para frente da linha, né? Vou escrever aqui, ordem. Deixo aqui uma ordem pendurada, né? Já com o stop definido lá e a... Depois eu vou ensinar vocês a fazerem essas ordens, tá? Aí vai ser um vídeo para isso. Isso aqui vão ser os vídeos diários. E já com o Take Profit aqui. Porque o que acontece? A hora que o mercado voltar, ele vai pegar a tua ordem aqui, aonde você gostaria, né? E olha só, você vai ganhar nessa distância quase 300 pontos, né? 250 pontos a mais. Se você está operando com 0,1 lote, são 25 dólares, né? 125 reais. Não dá para perder assim à toa. Então, da onde está a linha até o Take Profit, você vai fazer quase 900 pontos. Certo? Se você já mete o mãozão ali e sai daqui, você vai fazer 500, vamos ver aqui, 587, tá bom? Eu recomendo, eu costumo fazer assim, e a paciência, ela é fundamental nesse jogo. Warren Buffett fala que o mercado financeiro premia, né, os pacientes, aqueles que sabem esperar. E aqui está um exemplo. Se sua ordem não fosse pega aqui, o que é muito difícil, porque a violinada, quando ele dá esses pavios longos, aqui a gente chama de violinada, né? Se a violinada foi grande, ele pegaria aqui e daria o profit aqui, né? Daria o lucro aqui. Então, fazendo tudo direitinho desse horário, teria pego, né? Teria pego. Então isso é a teoria dos ciclos, né? Você traça canais. Vou falar um pouco dela para vocês, né? Rapidinho, não é hora disso, mas ela foi inventada, ou foi descoberta, né? O pai da teoria é um cara que chama Toby Crable, né? E aí ele fala de que é o day trading com preço com padrões de preço de curto período, usando o range de abertura, né? O breakout, a quebra, o rompimento do range de abertura. Tem um livro sobre isso, mas cara, é tão raro que virou artigo colecionador, né? Então assim, bonitinho, né? A base da técnica é o Opening Range Theory, ou a teoria da abertura, do range de abertura, do Toby Crable, e ela é considerado ele foi considerado o maior pesquisador de padrões de volatilidade de curto prazo na história. A ideia é simples, o mercado define o intervalo inicial, o CA, né? E a partir dele a gente projeta os outros ciclos, C1, C2, né? E a teoria diz que o mercado se mexe nesses ciclos, dentro desses canais. Ou seja, conforme ele rompe um, ele tende a buscar a ruptura do outro ou testar o outro, né? Se a gente vir aqui, ele testou, né, ele bateu na parte externa do C2, voltou, respeitou a abertura, voltou de novo, rompeu o C2, né? Vamos ver se ele tinha buscado C3. Existe C3, por incrível que pareça. C4, C5, às vezes o mercado dá essas chances pra gente. Então cada ciclo na verdade é o CA repetido, né? Eu coloquei, como o C1 é do tamanho de CA, pra gente achar o C2 é só colocar ali, né? O C3 nada mais é que o CA vezes 3, né? Fica fácil de entender, né? É o CA vezes 3. Então, a gente pega aqui o CA, C1 é o CA vezes 2, e o CA na metade, né? Se você pegar aqui, ó, traz esse para cá.
Aqui, ó, tá vendo? CA na metade do C2 é o C3. Aí, ó, aqui você tem, então, agora tá com a lista, com a coisa esquisita aqui. Só para não ficar diferentão, aqui nós temos, então, um saco, cara, do MetaTrader. Ele não deixa você copiar os objetos, cara. Isso é um saco. Então, aqui nós temos C3. Tá vendo? E aí, olha que interessante. Aqui ele foi perto de C3. Se a gente fizesse uma entrada com vários takes e colocasse um na metade, que vocês vão ver que eu coloco metades, né, como take parcial, teria dado. E aqui, ó, ele vai embora, ele busca o C3. Então você vê que aqui é de livro. A teoria dos ciclos respeitados do começo ao fim, né? Não pegou stop nenhuma vez e vem embora, busca C3. Então você teria conseguido até aqui, né, buscar dois níveis, né? Dois níveis, dois ciclos de lucro. E teria dado aqui de novo. Você vê, não pegou stop em nenhum lugar. Então é muito legal isso aqui. Eu não fico tudo isso na tela, em especial de noite. Aliás, muitas vezes eu não pego esses trades aqui, porque eu, por um problema de saúde, durmo cedo. Depois um dia eu vou contar sobre essa questão minha. E teria que ter ficado um bom tempo na tela aqui, ó. Ele chegou em C3 aqui. Ele deu aqui o profit em C3 às 7h15 da manhã do servidor, ou seja, 1 da manhã no Brasil. Cara, eu já tava sonhando lá. Meu Deus do céu. Tava sonhando, sei lá o que eu tava sonhando. Como eu diria para os meus filhos, quando eles eram mais jovens, eu brincava que quando meus dois filhos eram nenê, né, eram bebezinhos, que eles sonhavam com tetas, né, que os sonhos deles eram povoado de tetas, né, porque eles mamam, né, então, e aí eu brinquei que depois de uma certa idade, né, agora o meu mais velho com 14 anos, volta volta a ser o sonho, né. Eu acho que eu sonho com teta até hoje, meu. É uma coisa de louco. Então é o seguinte, ó. O que acontece? O mercado de futuros, o ouro é um mercado são contratos futuros de ouro. Ele é um mercado praticamente 24 horas, né? Ele tem um intervalo todo dia. Ele fecha às 17, né? Faz uma pausa de 1 hora e reabre às 18, né? E o resto é 24 horas, né? E depois ele fecha no fim de semana. Mas, porém, todavia, contudo, tem Wall Street, tem Nova York. Embora seja só o mercado de ações, ele interfere com o resto do mercado, né? E a sessão americana, o pré-market vai das 5 da manhã às 10h30, não abre às 10h30, né? No horário de verão deles. Agora é às 6 da manhã às 11h30 o pré-market. E abre às 11h30 e vai até às 18h a sessão americana completa. Então de manhã você está negociando no pré-market, já tem algum movimento. A partir das 11h30 o mercado tem um movimento bom. Eu confesso para vocês que eu negocio normalmente das 10 da manhã ao meio-dia, é o meu horário de negociação, tá? E aí a gente entra com uma variação da teoria dos ciclos, porque o nosso querido amigo que criou a teoria, né, o Toby Crable, ele considera a abertura do mercado, né? Então aqui nós poderíamos considerar a abertura lá atrás, né? A abertura do mercado de Chicago às 18 horas, porque aquela abertura das 20 horas é a abertura da Ásia, tá? Que o pessoal do Forex que negocia o Shao, depois eu vou falar aqui que o Shao é o contrato do Shao versus dólares, do ouro versus dólar, que acontece nas corretoras fora dos Estados Unidos, que é o que a gente está negociando, que é um contrato sintético. Tem muita coisa para ensinar ainda.
mas a gente pode considerar diversas aberturas, né? A das 20 horas, a das 18 horas do mercado de Chicago. Então, como eu sou um cara que durmo cedo, 18 horas é um horário bom para mim. Porém, todavia, contudo, filhos e casa, eu sou um cara que cuido da casa para minha mulher, né? Minha mulher é médica, trabalha fora. 18 horas é um horário que raramente eu consigo estar na frente da tela. Então, vejam você aqui que o horário que eu chego no computador normalmente às 9 da manhã, e nesse horário eu começo a traçar os primeiros canais, né? Então, como eu não tenho nenhuma abertura relevante de mercado quando eu chego, né? Eu procuro um lugar que o mercado está mais acumulado, né, andando um pouco de lado para começar a traçar meus canais. Essas linhas, deixa eu apagar aqui para não confundir-nos. Vou apagar tudo isso aqui para ficar mais fácil da gente ver. Essas linhas que eu deixo aqui em cima, tá vendo? Pontilhadinhas, costuma ser a marcação da abertura do mercado lá das 20 horas, né? Eu faço essa marcação. Então eu costumo fazer essa marcação. Aqui eu não marquei ontem, tá? Porque nós estamos falando do domingo, eu ainda não marquei, eu teria que marcar em M15. Então a partir de segunda-feira eu faço a marcação das 20 horas. Ela serve como referência, né? Pra gente. Então amanhã vocês já vão ver isso. Hoje meramente eu vou pegar um candle aí e como abertura do mercado, ó. Ó, esse é o candle das 9 da manhã. Não, das 10 da manhã, minto. Nossa, gente, eu me confundo, porque o horário do servidor às vezes quebra minhas pernas. Esse é o candle das 10, né? São 10h13. Então, peguei uma hora cheia, marquei o candle das 10. Marquei a abertura do candle das 10. Aí eu vou esperar formar o quarto candle para marcar o fechamento dele, né? Eu vou colocar um negócio aqui para ficar mais fácil de a gente de eu falar, tô marcando o candle XYZ, porque fica mais fácil de ver. Eu criei um contadorzinho de candles aqui. Olha que legal. Então eu marquei o candle 169, ó, um número bacana. Vou fechar isso aqui para não atrapalhar. E vamos esperar aí o bicho abrir o quarto candle. Eu vou, obviamente, cortar esse negócio. Vocês vão ter que ficar esperando eternamente. Eternamente o candle andar. E tem um detalhe, viu? Com a carinha que tá aqui, pode ser que o range seja muito curto, né? Pode ser que o range seja muito curto. Vou dar um exemplo para vocês. Se esse fosse o quarto candle, né? Ele fechou aqui. Aí, meus amigos, não, deu um range bom. Às vezes o zoiômetro falha, então tem que tomar cuidado com o zoiômetro. Vamos ver.
esse candle tá vermelho, se ele fechar muito para baixo vai dar um range curto. A gente vai ter que ignorar e esperar mais um candle. Porque o range muito curto, ele pode dar um falso rompimento, né? E a gente não quer falsos rompimentos. E às vezes dá de qualquer jeito, viu, galerinha? Vocês precisam entender o seguinte: não dá certo sempre, mas dá certo na maioria das vezes. Então, se você tem um bom gerenciamento de risco e se der certo numa semana, se você operar 5 dias, dá certo 3 vezes, você vai ser um trader lucrativo, né? Isso é importante. Nós vamos falar de gerenciamento de risco, vai ter um vídeo para cada uma dessas coisas. É que aqui a intenção é mostrar o dia a dia. Lembra que eu falei da caminhada, do dia a dia e tudo mais? Acho que vai dar um range bom, hein? Vamos ver. Falta 3 minutos para fechar a vela. Enquanto isso, você faz outras coisas, né? Olho no peixe, olho no gato. Eu tenho uma planilha que eu estou terminando para fazer os controles e eu fico mexendo nela enquanto o candle não fecha. A paciência é o nome do negócio. Tem cara aqui que já teria, da hora que eu comecei a falar com você, já teria dado no mínimo 20 cliques. E tem cara que acerta, tem cara que é bom de scalping, etc. Tal. Não, já fiz muito, não gosto, por enquanto, pode ser que eu me desenvolva para isso, mas a chance de você se perder no scalping, fazer o overtrading, né, fazer mais trading do que você precisava e não ser lucrativo por conta disso é muito grande. Se vocês, eu vou passar alguns livros para vocês, embora muito pouco se aprende em livro no caso de trading, mas existe um tanto de pesquisas, né, de estudos que mostram que o excesso de trade, que os traders mais lucrativos, eles fazem poucos trades no dia. Isso, inclusive, é bom para sua qualidade de vida, né? Porque muito tempo de tela te estressa, o seu cérebro começa a não fazer a coisa certa. Então é importante você achar o período que funciona melhor para você. Vai dar um range grande aqui, ó, vai fechar, fechou. Vamos lá, marcar o fechamento. O mercado deu uma queda ontem. Quer ver? Ele veio caindo, né? Corrigiu. Ontem caiu aqui. E talvez, né? Esse é o famoso pullback. São os respiros de mercado, né? O mercado está numa tendência, né? Que vocês veem. Isso é uma tendência, né? Uma macro tendência, né? Ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Então, a teoria diz que o mercado dá respiros nessa tendência, né? Aqui ele está lateralizado dentro de uma micro tendência de baixa, então ele pode estar fazendo um respiro para subir e às vezes o contrário. Então nós traçamos. Eita, apaguei. Eita. Rapaz. Abertura do candle 169. Tá meio esticado porque eu estiquei aqui, mas ele não tá tão grande assim. Abertura do candle 169. Fechamento do 172. Aí vamos ver aqui. Deu 800 e poucos pontos. Não é o ideal, mas tem menos chances de um falso rompimento. Vou anotar aqui para a gente lembrar, né, que essa aqui é a CA, é 836 pontos. Eu estava falando para vocês, isso aqui é uma variação da teoria dos ciclos, porque
ele considera a abertura do mercado, né? Então, se a gente for considerar Chicago, a abertura do mercado às 18 horas. Você pode considerar aberturas diferentes, né? Às 20, abertura da Ásia, né? Muita gente do Chal considera aquela abertura principal. Abertura da Inglaterra às 4 da manhã, que é o principal mercado da Europa. Ou abertura de Nova York, pré-mercado às 5 da manhã. Ou abertura mesmo às 11h30, né? Então você pode considerar essas aberturas. Então a abertura do mercado é um pouco ampla. E aí você tem o que eu chamo de ciclos móveis, né? Você pega uma área que o mercado está de lado. O que é de lado? Isso aqui, ó. Não está indo para lugar nenhum. Você vê que ele está dentro de um range. Que desde aquele ele fez essa quedinha e aqui ele veio sem ir para lugar nenhum, indo para cima e para baixo. Alegria dos scalpers, né? E aí você traça, você pega aleatoriamente, né? Aquilo que nem eu escolhi o 169 considerando qual que foi o meu parâmetro, hora cheia. Peguei o candle 169, que era o candle de hora cheia, o candle das 10 da manhã do Brasil. Contei 4, né? Abri abertura, fechamento e tá aí meu CA. E agora tenho que esperar romper para cima ou para baixo para traçar o C1. Esse é o ciclo móvel. Tomar cuidado com o ciclo móvel para não traçar num movimento muito forte, né? Porque ele já vai estar rompido, então a chance de voltar na sua cara é muito grande, né? Isso é importante dizer. Ó, fez um candle enorme agora. Tá fazendo, né? Falta 12 segundos para fechar. Talvez ele rompa para baixo, vamos ver. É uma confirmação de range, né? Deu um range de 800 e poucos pontos aí o CA e ele já fez um candle que bateu o range. Tem gente que já começa a desconsiderar, fala, bateu o range, já vou traçar outros canais, vou começar outro ciclo, né? E o que é o outro ciclo? Uma das maneiras de você iniciar um novo ciclo, ele pegou o seu lucro, aí você considera o candle que pegou o seu lucro como o candle 1 do novo ciclo, ou ele pegou seu stop. Agora, também não adianta, se você tiver candles muito grandes, quando pegou seu lucro, você considerar como candle número 1, porque ele já está dando o range, né? Você já começa rompido. Ou você também traça outro ciclo, quando você não conseguiu entrar, né? E mesmo assim ele bateu no lucro ou no stop fictício, né? Você não entrou, mas aquele seria seu stop ou aquele seria seu lucro. Então ele já invalidou aquele ciclo, você começa de novo. Não vai querer falar, não, vamos ver se vai subir 2 níveis, 3 níveis. Você pode até se dar bem. Muitas vezes acontece, mas não é o ideal. Lembra que eu falei no vídeo, né? Se você fez a entrada errada e ganhou, tá errado, né? Por mais que deu certo, tá errado. No melhor de um mês. E é isso aí. Paciência, meus queridos. Vocês vão ver que muito disso é paciência. Por que eu tô querendo fazer gravado também? Não é para enganar ninguém, não. Você vê, minha conta tá aberta aí, não é para isso. É para conseguir cortar esses hiatos enormes sem falar nada, né? Vocês não ficarem esperando, olha lá. Tá vindo para romper para baixo. Vamos ver se vai. Às vezes o mercado de lado assim, ele não dá nada. Muitas vezes você tem que esperar algum rompimento, né?
Por exemplo, vocês veem aqui que a gente está desde esse ponto aqui. Você pode considerar tudo isso aqui lateral, tá? Porque ele não rompe para cá, ele não rompe para cá. Ou seja, ele não passa desses pontos. Mas, como a gente opera 5 minutos, você olha mais uma visão micro, né? Então o mercado teve um movimento bom aqui, agora ele está lateral. Então, às vezes, tem gente que mesmo com os ciclos espera romper algum topo importante, algum fundo importante para daí traçar. Eu faço isso de vez em quando. Mas, quando você se atém à estratégia, normalmente dá certo. Ó, o candle 174 tá vindo para... Vamos ver, às vezes ele recolhe e não rompe. Mas ele tá vindo para romper. Ou não. Ai, viu? Os caras inventaram os traders para os meteorologistas sentirem menos vergonha de errar. Você não pode tentar prever nada, né? Tem cara que fala, meu, com certeza minha técnica acerto 9 em cada 10. Ou como, né, o pessoal lá da Vampíricos vende, você fizer o meu curso, você vai fazer R$ 1.000 no day trade todo dia. Eu tenho que rir pra não chorar, viu, meu? Porque esses caras enganam tanta gente, inclusive eu. Inclusive eu fui enganado por eles. O cara fala, né, que se você erra uma vez, duas é burrice. Meu, eu fui enganado umas três, então eu sou burro pra caralho, velho. Isso é uma grande mentira, viu, gente? O cérebro ele cria caminhos de facilitação e você erra muito mais do que duas vezes. E para desfazer esse caminho, que é um caminho neurológico, é muito difícil. Olha lá, vai fechar, rompeu. Aí agora a gente traça C1. Rapaz, que baita range. Meus colegas agora estão traçando um range de 2.000 pontos, então nem é tão grande assim. E tem dado bom, viu? Tem ido bem. Pra cima também, porque se romper CA, eu não falei isso antes, né? É entrada também, tá? Aí na compra. Nesse caso aqui, C1 tá pra baixo, se ele romper CA lá pra cima, entrada na compra. Aí vamos ver o que ele vai fazer. Tá dançando ali em cima da linha média. Dançando em cima da linha média. Devagarzinho. Paciência, já falei. Não operar é operar. E vice-versa. Dilmês pegando firme aqui. Aí tem algumas coisas, né? Eu não tô com intenção de ensinar o básico do básico, que é um candle, esse tipo de coisa. Tem muito esse conteúdo na internet, né? Acho que dá para se preparar para vir para cá. Vou falar para vocês sobre as prop firms, né, as mesas proprietárias. Vou falar sobre saídas parciais, planilha de gestão de risco. Vou não só falar, como vou deixar ela bonitinha e disponibilizar para vocês. Eu vou falar sobre algumas experiências com a Vampíricos também, que vocês viram, né? O nome é Poupando Ninguém. Eu não vou poupar ninguém, não. Acho que quem passar por aqui tem que estar munido para não entrar nessa, sabe? Não cair na lábia desses sem vergonhas. Porque, cara, é o negócio seguinte: se o cara te prometeu o resultado, foge. Foge. Eu nunca vou prometer resultado para ninguém. O que eu digo é, estatisticamente funciona. Eu consigo fazer resultados. É isso. Vocês querem ver minha carinha enquanto não
vai pra lugar nenhum essa chavasca. Tá indo, né? Tá indo. Tá indo. Tá indo. Olha que interessante. Se você pega um range menor aqui, talvez você já tivesse na operação. Mas não adianta você ficar olhando para trás e ficar chateado. Mas o que eu estava falando para vocês é. Eu vou bater em muita gente, eu não tenho medo não. Não tenho medo de apanhar. Especialmente metafisicamente, né? Opa, peraí, tá cutucando aqui. Vamos voltar lá. Olha lá, se esse fechar abaixo, eu vou dar um clique aqui no céu. Agora, se fechar muito abaixo, aí nós vamos fazer aquela outra coisa que eu falei. Vamos, porque se ele fechar aqui, ó, logo aqui, aí dá pra entrar na mão. Talvez ainda não rompa. Fiquei animadão. Aí não tá indo não. Vamos ver. Paciência é o nome do jogo. Mas o que eu tava falando pra vocês, eu não tenho medo de apanhar, especialmente apanhar digitalmente, metafisicamente, sabe? E esses caras são tão bunda mole, cara, que você visse as respostas de Reclame Aqui deles, é de uma bunda molice, cara. Primeiro é o seguinte, se você acredita no que você está fazendo, você não dá a garantia só de 7 dias, e nesses 7 dias você não entrega nada de relevante de conteúdo, fala, não, você tem que ficar os 7 dias, passados os 7 dias para você receber aquilo que interessa. Isso é coisa de bunda mole, isso é coisa de pilantra. Entendeu? Ou você entrega logo nos 7 dias uma parte importante do negócio, o cara vê o que é. Ou você dá, como empresas mais sérias, né? Principalmente fora do Brasil, tem muita gente dando garantia de 30 dias. Isso eu acho uma garantia. Entendeu? Cara, se você não gostar, tudo bem. Né? Não gostou, não gostou. Dinheiro de volta. É bem simples assim, não tem muito. Olha lá, vai romper, galerinha. Vai romper. E não rompeu. Olha só que tristeza, hein? Não rompeu e tá dando uma voltadinha. O que é normal. O mercado ele se move em ondas, né? E o nosso amigo da teoria dos ciclos diz que o mercado move em níveis. E move mesmo. Tem mais gente que... Tem um cara que chama... Rapaz, esqueci. Nossa, minha memória tá muito ruim, velho. Muita droga pra cabeça. Drogas lícitas, remédios. Adam Mancini. Procurem ele lá. Ele solta você paga lá 20 e poucos dólares por mês, ele solta uns relatórios. Ele usa muito a teoria de níveis, né? De breakouts, etc e tal. E assim, ele diz que é assertivo, né? Mas é mais um daqueles caras que conta, mas não mostra, né? Então fica difícil. Tudo que eu fizer eu vou mostrar. Vocês estão vendo aí minha conta. Depois eu vou mostrar a conta da corretora. E quando os resultados ficarem mais sérios, mais relevantes, eu vou mostrar as notas de corretagem. Vai falar que não tem, mas tem. E depende do tamanho da coisa até auditar. Porque ou você mostra ou você não mostra, né, cara? Não adianta. Como que você quer ensinar alguma coisa que você não fala? Ridículo. Ou ficar dando print de gráfico, de plataforma, que qualquer inteligência artificial meia bomba altera isso aí. Mostra a conta. Aí o cara fala, eu tenho medo de ser assaltado.
Faz como eu. Tem uma conta de mesa proprietária, que é uma conta real, porque se eu perder tudo aqui, eu perco os $500 que eu paguei para entrar, que são 2,5 pau só. Ou seja, é uma baita grana. Então, o meu tá na reta, não é brincadeira isso aqui. O cara fala, mas é mesa proprietária. Amiguinho, não é simulação, né? Tem grana aqui rolando. Meu, que tem de nego bunda mole é uma grandeza, viu? Mas esses caras da Vampíricos, meu, são os vampiros, né? Sugador de alma e de bolsos. Sugadores de almas e de bolsos. Escória, cara. Escória. Os caras são escória. Eu conheci lá uma vez, em um lugar que o departamento de marketing, que é uma casa de análise, né? A Vampíricos, vão lembrar que é uma casa de análise, nasceu como casa de análise. Um lugar que, uma casa de análise, o time de marketing é maior que o time de analistas, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa muito errada. Tá aí, gente. Tá vendo como a paciência é fundamental? Fundamental. E olha lá, enroscou ali. Cara que não tem paciência não sobrevive nisso. Se você é impaciente, se você quer tudo rápido, se você tá buscando dinheiro rápido, resolver tua vida, esquece, viu, meu? Não é pra você. Saiba disso, saiba seus limites. Se você não sabe perder, não é pra você. Quem não sabe perder não consegue ganhar. Então, lembra desse troço que eu tô te falando. Acho que vai, vamos ver. Vamos pôr o dedinho no gatilho aqui. Lote 01 ou 010 não rompeu. Tem gente que entraria, mas é preciosista? É preciosista. Pode ser que eu perca? Pode ser que eu perca. Mas não tá na regra, não tá na regra. Isso é fundamental para o bom trader. Se fosse um robô operando, ele não ia entrar. A não ser que você considere uma margem de erro, né? Mas se bate ali e começa a voltar, aí você fala, pô, não entrei na regra. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês acreditam que com o pouquinho de views que eu tive, Cabra achou meu e-mail, não sei aonde. Até perguntei, ele não respondeu. Cara, nossos dados são muito expostos, né? Porque não tem e-mail lá no YouTube. Ele não comentou, filho da puta. Um perdão do meu francês, né? Pra me dar um... Porque comentário gera atração no algoritmo, né? O cara não comentou, mas me mandou um e-mail. E a pergunta é aquela que todo mundo faz. Dá para ficar rico com trade? Aí eu respondo, depende do que você acha rico, né? Porque a concepção de rico de cada um é diferente. Para mim, sim. Eu não a riqueza, para mim, ela é composta de várias coisas, mas do ponto de vista monetário, sim. Né? Dá para fazer uma grana legal. Para mim, um cara que ganha, por exemplo, se um cara sozinho ganha 30 pau por mês, ele é rico. Né? 300, se ele não enfiar tudo no cu, né?
Ele é rico. Cara com família, de repente faz 50, 60, porra, é muita grana. Para certas pessoas, 10 mil por mês é rico. Então, depende do que você considera rico, né? Tem gente que ganha milhões com trade? Tem. Pior que tem. Né? E quanto mais você tem, maior você pode fazer seus trades. Né? Então, você precisa fazer uma autoavaliação. O que é rico para você? Tá sofrendo para romper, hein? Sofrendo para romper. Rapaz. E ele tem um... Aqui, ó. Tem esse fundinho aqui. Nesse movimento, tá? Ele fez um fundo, outro fundo mais baixo. Isso já começa a configurar uma certa tendência. Um topo mais baixo, topo mais baixo. Mas... Vou ficar com o dedo no gatilho de novo aqui, vamos ver. Mas aí tá muito embaixo. Muito embaixo. Eu não vou entrar aí não. Vamos ver se ele volta para beliscar ali, ó. Vou colocar, ó, sell limit. Vou colocar a ordem aqui. Vou configurar lucro máximo, ó, aqui, ó, 40,52. Depois eu volto ele um pouquinho. O stop 40,85, eu mudo um pouquinho na mão lá para dar os nossos 100 pontos. Ordem colocada. Não pegou e tá indo embora, hein? Não pegou e tá indo embora. Ixi. Eu movi a ordem sem querer, rapaz. Aí você pode... Que louco. Perda máxima 40,85. Pra cima da linha aqui. Olha ali, ele beliscou. Não pegou. É essa famosa dor de corno que você fica. Você fala, ah, devia ter entrado no dedo. Cara, você pode. Não tá tão longe aqui, entendeu? Podia. Mas, é como eu disse, não vai de acordo com o que eu gosto de fazer. É preciosismo? Pode ser. Pode ser. Mas a gente viu lá atrás que dava, né? A gente viu lá atrás. Quem ficou na tela essa noite, se fez tudo direitinho, deu bom. Deu bom. Mas eu tava falando sobre riqueza, né? Então depende. Tem gente milionária, tem gente que fica milionário e começa a dar palestra também, começa a ganhar dinheiro de outras maneiras. Se for falador que nem eu, é um jeito. Há um consenso, né, de que quem dá curso, quem faz outras coisas derivadas do trade é porque não ganha dinheiro com trade. A maioria é verdade, viu? A maioria é verdade.
Agora, se o cara te prova que ele ganha dinheiro, né? Se ele opera ao vivo, se ele mostra nota de corretagem, não sei o quê, ganha. E é tonto que nem eu que gosta de ficar fazendo outras coisas, ter trabalho com outras coisas. Então, eu acho que esse ficou para trás, galera. Vamos ver. Acho que esse ficou para trás. Ah, esqueci de colocar a segunda ordem aqui, ó. Eu faço também isso aqui, ó. Eu coloco mais uma ordem. Aí qual que é a diferença? Eu coloco o lucro máximo na metade do caminho, ali em 40, 60. A perda máxima no mesmo lugar lá. Então o que acontece? Se eu perder nessa daqui, eu perco menos, porque eu perco a mesma coisa. Mas ela está na metade do caminho, né? É uma saída parcial. Então eu garanto pelo menos uma parte do lucro se o mercado começar a voltar, né? E aí também diminua um pouco minha perda. Essa é uma estratégia, galera, que vocês têm que ver o seguinte. Muitos vão falar, mas... Ó, esse é um ponto de atenção, tá? O Candle 179 bateu ali no fundo do 145 e parece que está respeitando e está querendo voltar. Então, tá dentro da estratégia? Tá dentro da estratégia. O ideal é você deixar acontecer, né? Porque a gente não tá tratando aqui fundos de topos, suporte e resistência da maneira tradicional. A gente está tratando dentro dos ciclos, né? Acho que vai pegar, hein, galerinha? E acho que vai dar suador. Às vezes, não é o ideal. Quando ela chega aqui, ó, na linha intermediária, às vezes eu saio na mão. Porque eu entendo que o mercado tá voltando por conta desse suporte, mas é fora da estratégia, entendeu? Então, isso é uma coisa que tempo de tela te traz, nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Mas, enfim, galera, foge da galera que te promete, viu? Porque tem muita variável, né? Muita variável. Então, às vezes, um ou dois pontos que você pôs a linha diferente de mim, ou um ou dois candles, a sua operação pode ser perdedora ou pode ser vencedora. Você copiou a operação me vendo operar, o que eu não recomendo, porque tem sempre um delay, tem sempre um atraso. E aí também foi isso. Por causa de um ou dois pontos você perdeu. Aí você vai falar assim, ah, meu cara é ruim, o cara é isso, o cara é aquilo. Na verdade, cara, é o que eu te falei, eu não prometo nada, né? Eu não prometo nada. Vocês estão ouvindo barulho de papel, eu estou anotando algumas coisas. Ó, ele já deu... Ele já tá dando o primeiro alvo. Isso que era basicamente o fundo aquele fundinho ali. O fundo do fundinho é ótimo, né? Aquele fundo.
mas ainda não invalida a estratégia, né? Uma pena, né? Entrasse um pouco mais para frente, mas o se não entra em jogo, né? O se não joga o game. Ele tá com dificuldade de romper ali o pavio ali do 145. Os pavios como rompimento valem, viu, galera? Tem gente que considera rompimento só de corpo, rompimento de um candle pelo outro, tá? Fundo, tal, não para a gente traçar as nossas linhas. Embora há quem trace as linhas baseado em pavio, dependendo, para conseguir um range maior, funciona também, tá? Mas assim, quando a gente considera o rompimento da linha, né, para traçar C1, tal, rompimento para entrar comprado ou vendido, aí é o rompimento do corpo, aí não tem, o pavio não entra no jogo. Olha, ele está respeitando ali, tá voltando. Será que vocês já vão ver um stop já de primeira, assim, primeiro episódio ao vivo, semi ao vivo, um stop? Vai pegar as ordens, ó. Porra, que filho da Xuxa. Galerinha do céu, olha, nossa, esse é o belisco. Esse é o belisco. Tem belisco bom e belisco ruim. Belisco ruim é aquele que não pega a tua ordem e vai embora e te deixa chupando o dedo. Belisco bom é aquele que não pega o stop e vai embora e pega só. Esse é o bom. Caralho, galera. Triscou a ordem lá e não pegou. De fuder a biela, hein, meu? Puta que pariu. Eu sou boca suja mesmo. Criado por italiano, é isso aí. Ah, galera, aí tem um negócio, né? São 11h04 já. Eu não opero muito depois do meio-dia. Aliás, 11h30 pra mim já começa. Eu já começo a não querer entrar. Não sei que o mercado dê uns sinais muito. Falo, não dá pra não entrar, mas eu começo já a não querer, a partir das 11h30, traçar novos ciclos e tudo mais. Então você precisa ter muito, muito definido isso na tua cabeça também, porque para não se alongar além do tempo que você deveria, né? O mercado está aí todo dia, não operou hoje, acredita que Deus, o universo, o que quer que você acredite, te salvou de alguma coisa ruim. E não adianta olhar no outro dia, mas eu perdi de ganhar. Perdeu, mas podia ter deixado de perder também. Você não perdeu de ganhar, você deixou apenas. Mas você podia também ter perdido. Então, as duas coisas são válidas. Só para vocês entenderem também o negócio de mesa proprietária, essa é uma mesa proprietária que você paga uma taxa única. E você não tem período máximo para ser aprovado, tá? A questão que se faz presente é tão somente não quebrar a mesa, né? Não perder mais do que o limite pré-estabelecido e para aprovar também conseguir a meta. Então você tem o tempo para fazer isso. Não tem um tempo, desculpe, pré-determinado. Existem outras mesas que o pagamento é mensal. E se você não consegue aprovar dentro de 30 dias, você paga a taxa de novo. Essas mesas, a taxa mensal é menor do que essa, por exemplo, que vocês estão vendo. Mas, depende do quanto tempo você demorar para aprovar, né? Aí pode ficar maior. Ah lá, pegou a ordem, galera, as duas ordens. Eu tô com um mau pressentimento, né? Porque bateu ali no fundo e tá voltando. Vamos ver. Às vezes o mercado vai fazer um pullback grande, porque ele deu uma subida aí. E vocês vão ver um stop bonitinho.
Um estopão. Vamos ver. Ó, estratégia, agora falando de aquilo que eu falei que eu vou falar bastante de comportamento, tá? Estratégia de gestão emocional. Estratégia de gestão emocional, tá? Que eu uso. Já tô num trading, num trader. Trading é gerúndio, no trader, estou num trader. Às vezes eu fecho a tela, vou fazer outra coisa, saio do computador, ou enfim, mudo a tela que eu estou fazendo no computador, vou mexer nas minhas planilhas, vou desenvolver robô, vou checar e-mail, para você não sentir ansiedade de mexer naquilo que está dentro do previsto, tá? Tem culhão de ficar olhando? Ó, por exemplo, agora já me dá uma ansiedadezinha aí. Fala, porra, velho. Outra coisa que às vezes dá ansiedade, dar uns cliques e entrar com mais ordens para diminuir meu preço médio. Vou falar também disso com vocês. Preço médio. Mas é uma estratégia. Né? Tá tudo aí, o stop colocado, o lucro, o take profit colocado. Então, você precisa ver se ficar na frente da tela é algo bom, tá? Eu vou deixar rolando aí, vou fazer umas coisas. Tô com um filho doente em casa, meu, vou ver se ele quer comer alguma coisa. E será, galerinha, que vai ser... Se a gente considerar o que aconteceu, né? Não chegou batendo stop. Há quem... e uma coisa que eu tava falando que eu esqueci. Essa é uma estratégia de stop longo, tá? Normalmente vocês vão ver pessoas falando de risco-retorno. O que é o risco-retorno? Quantos dólares eu quero ganhar para cada dólar que eu arrisco, né? Então, estou arriscando $1, quero ganhar 2. É uma estratégia de 2 para 1. Estou arriscando $1, quero ganhar 3. Essa é uma estratégia quase o contrário disso, né? Aqui eu estou arriscando mais do que eu posso ganhar. Mas baseado na estatística de que o mercado varia muito e o stop curto te tira muito rápido do jogo, né? Como vocês viram lá, que eu mostrei lá no começo do vídeo, né? O stop longo permitiu pegar o take profit, né? E várias vezes, inclusive. Então, só que quando dá stop, você perde mais do que você poderia ganhar. Então, essa é uma estratégia com essa característica. Dá para começar a mitigar isso quando você coloca um take profit intermediário, né, que nem eu estou colocando ali, né? De repente você, enfim, tem várias maneiras de fazer e cada um vai desenvolvendo a sua. Eu vou colocar algumas variações ao longo do tempo, eu não quero colocar agora porque confunde a cabeça. Mas eu estava falando, eu vou sair um pouco da tela, filho doente em casa, preciso ver se ele come alguma coisa. Vamos ver, né? Como vai começar esse negócio. Se ele vai dar uma recolhida. O mercado devagarzinho, negociar de manhã tem um pouco disso, né? O mercado é meio preguiçoso. Que a gente está, embora a bolsa de Chicago está aberta, todas as outras bolsas estão fechadas. A bolsa de Nova York está no pré-market, ela vai abrir em 15 minutos.
Então, pode ser que o mercado dê uma movimentada grande daqui 15 minutos, inclusive contra o que a gente está vendo aí, indo contra meu trade, indo rapidamente lá, pegando meu stop e voltando, deixando eu extremamente chateado. E olha só, há quem ponha um stop ainda mais longo, viu? Porque como tem esses. E aí é uma mistura de estratégias, né? Como você tem esse topo, você tem esse topo, você tem esse topo. Há quem coloca o stop aqui, ó, para cima dos últimos topos. Você ainda tem, ó, para cima de todos esses topos, tá vendo? É um stop bem longo. Mas tem gente que coloca para cima daqui ainda, tá vendo? Que foi o stop que não pegou ontem de jeito nenhum. É uma mistura de estratégias, tá? É um stop longo para dedéu. Se pegar, aleja o cabra. Eu vou ficar dentro da estratégia ali. No máximo vou pular essa velhinha aqui. Vamos deixar rodando. Tá chatinho, hein? Fez um fundo mais alto ali nessa. É que é foda falar em micro tendência, né? E olha que chato, né, cara? Ele baixou ali. Esse tipo de movimento normalmente me levaria a sair agora, tá vendo? E diminuir a perda. O mercado americano abriu, fez um candle alto, vindo para a linha intermediária, vai romper a linha intermediária forte. É um movimento que normalmente, não normalmente, mas que me dá uma coceira para sair, sabe? Dali do candle 186, 187 forte, 188 abriu sem pavio ali, tá ali brigando na linha intermediária, mas é aquela história, você precisa entender o que você quer para você, né? Se você vai criar interpretações para a estratégia, falar, ah, não, meu, tá feio ali o gráfico, então aqui a estratégia tá inválida. Bonito não tá, né? Eu vou mitigar, por exemplo, em $230 a perda, vou ficar mais tempo, porque se a perda está em $230 aqui, o stop vai ser monstruoso, né? Tá muito longo esse range. Essa é o axioma do trader, né? Eterna dúvida, eterno medo, eterno. E você tem que se desapegar disso daí. O importante é não quebrar. Esse stop vai custar $200 e outro stop mais $200. São $400 de stop. Ou seja, eu vou voltar para $1.000. É triste, é chateante, como diria o caboclo. E aqui é aquela hora, né? Vai falar assim, caralho, o nego já começa tomando stop. Pois é. Pra ver que não tem. Pra ver que não tem. Não tem nada escondido aqui. Não tem nada escondido. E esse vai ser o stop do dia, né? Porque já tá no meu limite máximo, né? Eu não aceito tomar stop maior do que 10% num dia. Na verdade, esse stop tá maior, né? Eu calculei errado aqui, galera. Olha que importante você ter a planilha sempre aberta. Como tá muito longo o range, eu não podia ter entrado com 0.1. E aí o que você faz quando isso acontece? Reza. Ó, quando o mercado larga um pavio grande desse, não largou ainda, né? Ele tá brigando. Mas se ele fechar com um pavio grande desse, mostra que tá perdendo força, né? Que os compradores, né, não estão conseguindo levar o preço onde eles querem. Os vendedores entraram forte,
para tentar derrubar. É um sinal, não necessariamente. Olha aí, os vendedores estão virando. Quando vira para vermelho, que os vendedores estão ganhando. Os vendedores conseguiram empurrar o mercado lá para baixo. Os compradores subiram. Os vendedores falaram: não, vem não, tio. Vem não. E aqui tá com nós. Vamos ver. Pode formar esse topo duplo aí. Topo duplo, topo triplo, né? Isso aqui, ó. Se ele continuar descendo, é um topo duplo, né? São sinais fortes de resistência. Olha aqui um topo duplo. Fez o segundo topo e mergulhou. Tem um topinho duplo aqui, né? Um pouco mais baixo que o outro. Mergulhou. Pode ser. Nada, galera, no trade é escrito em pedra, tá? Teve cara aí, guruzinho que eu acompanhei, que eu paguei curso, o cara falava assim: se o candle romper o candle anterior, obrigatoriamente o outro tem que subir. Não existe isso. Não existe isso. É assim, ó. Normalmente a estatística diz, né? É assim que funciona, entendeu? Olha aqui, ó. Um exemplo. Candle 152, rompeu o candle 51, o mercado subiu. Tá vendo? Mais ou menos esse range, ele subiu aqui. Costuma acontecer isso. Ó, candle 173, rompeu 172, o mercado veio. Mas olha aqui, por exemplo, 187 rompeu 186, 181, o 188 não foi. Chama de negou o movimento. Então, não existe esse negócio obrigatoriamente. Simplesmente não existe. Não existe esse negócio. Entendeu? Obrigatório é só imposto e boleto só. O resto é conversa mole. No trade não tem nada obrigatório. Normalmente, topo duplo, o mercado devolve, fundo duplo, o mercado sobe. Normalmente. Mas não é regra, né? Se a gente voltar o gráfico aqui, olha lá, normalmente o pavio grande perdeu força, vai para o outro lado. Olha aqui, ó. Ele chama isso aqui de martelo, né? Esse aqui é quase um doji, né? Então, martelo invertido. Isso aqui, ó, martelo invertido, que falam que é um candle de reversão, né? Então, esse aqui, se fosse na cabeça dos caras, é obrigatório que esse aqui vai descer, mas não está descendo, né? Isso é o famoso calor, né? Você ficar olhando o mercado e contra você. Mas eu vou... Vamos ver, galera, o que vai dar aí. Porque talvez eu saia de uma das negociações, de uma das posições, por causa do tamanho da mão que eu entrei. Olha aí, tá vendo? Isso é importante também. Eu tô errando, tô assumindo o erro, tô contando para vocês. Porque a maioria dos caras que tá gravando, eles só mostram coisa boa. Eu ganhei ontem, ganhei hoje. Aí ele faz 5 trades no dia, perde 4 e ganha 1, ele só mostra o que ele ganhou. Ele não mostra ele não fala que ele erra, ele não erra nunca, ele é o bom, ele é o foda. E eu não sou bom, não sou foda, não sou nada. Eu tô dividindo com vocês a minha jornada, tô mostrando coisas que dão certo e coisas que dão errado. Né? Tá tudo aí, tá tudo dentro da técnica, tudo traçadinho dentro da teoria do ciclo móvel, que é uma variação da teoria dos ciclos. Mas dá errado, cara. Dá errado. Você traçou num lugar que não era propício. Acontece. Uma das coisas que se fala também é você vir contando de 4 em 4 desde lá da abertura no mercado, entendeu? De 4 em 4 candles, né? E aí considera-se sempre, né, de 4 em 4 para começar um novo ciclo. Esse indicador aqui, eu programei ele para marcar, ó, cor para os candles marcados, para marcar de cada 4 candles. Então vamos colocar aqui, ó, uma outra cor. Olha aí, ó. Então vindo desde lá o primeiro candle, cada candle desse é o primeiro candle do movimento de 4, desde lá da abertura do mercado. Então, a gente pode sempre tomar isso como base também. Sempre funciona? Não funciona. Eu vou disponibilizar esse indicador para vocês, se vocês quiserem usar, porque o MetaTrader ele não marca
os candles, né? Ele não numera os candles, tem que usar um indicador. E eu fiz esse aqui. Mas essa coisa de 4 em 4 eu cheguei à conclusão que me atrapalha. Então eu parei de deixar de 4 em 4. Eu só estou deixando marcados os candles aqui para ficar mais fácil da parte didática, né? Falar, aconteceu isso no candle 188, 189. O que eu falei que eu fiz errado? Quanto mais longo, por exemplo, o meu stop, ele não pode ser, não é que não pode ser, eu defini que ele não pode ser maior que 10% do meu drawdown diário, né? Drawdown diário, oh caralho. E o meu drawdown diário, ele pode ser 10%. 10% de quanto? 10% do total que eu posso perder, que é quanto? $2.500, né? Como eu tô com $1.480, eu posso perder um pouco mais, eu posso perder 3.480. Então meu drawdown é 340, mas o ideal é você não perder isso no primeiro trade. Então, como a quantidade de pontos aqui é muito maior do que o normal, né? A gente está com um range de 1.400 pontos. Eu tinha que ter eu tinha que ter entrado com menos contratos, né? Para que o stop, em vez de dar $400 de stop, ele desse no máximo 200, né? Ou no máximo $340, entendeu? Esse foi um erro. Agora eu tô aqui no modo torcedor do Corinthians, vendo se ele chega como ele tá brigando nesse nível aí, se ele desce mais um pouco para eu sair daquela ordem a mais com o mínimo de prejuízo possível. Ideal, eu saía já, mas eu tô o emocional tá me pegando. E é isso importante vocês verem ao vivo, o emocional me pegando, falando, não vou sair agora, e tralalá, e porque vai descer e aí eu vou ficar bravo, né? Mas como eu errei, e agora eu vi que eu errei, então o certo é não carregar o erro. E eu tô aqui semi ao vivo mostrando pra vocês o que não é pra fazer. Ai. Tá enroscado aí, viu, gente? 3 pavios desse aqui mostra os compradores com pouca força. Essa é uma leitura candle a candle que você vai aprendendo a fazer, né? Mostra os compradores, os vendedores tentando de tudo empurrar o mercado para baixo. E você só tem um lugar aqui com pavio de baixo grande, que é os compradores com força. O resto, os pavios estão curtos, né? Então, mostra isso. Outra coisa que eu não falei para vocês, você vê que eu não deixo nessa tela aqui, né? Eu deixo só no histórico. Ou eu até fecho isso aqui. Porque isso aqui, gente, você ficar vendo o que está acontecendo financeiramente, primeiro, você tem que aprender a bater o olho e saber mais ou menos como que está o problema. Segundo, isso causa uma ansiedade maior ainda, né? Enquanto você olhando no gráfico é relativamente controlado. Vou pagar caro por esse erro, hein, pessoal? Santa Maria da Serra é uma cidade. Santa Periquita. Vai custar caro esse erro. Quer nem ver. Como diz Mineiro, quer nem ver. E aí o que acontece? Atrasa, né? Atrasa para aprovar a mesa. Fica mais próximo do seu limite de perda, né? Não é bom. Então o cara fala que mas você não tá perdendo dinheiro. Tá bom. Não são os seus quinhentinhos que estão lá, né? É fácil falar quando é dos outros que tá na regra. Como diz o velho deitado, né? Pimenta no dos outros é refresco, né, tio? Rapaz, você sabe que, falando de pilantra, teve um cara que eu conheci, Mendigo Trader é o nome do cara, Rômulo Rabelo. Pô, o curso do cara foi legal, você conseguia falar direto com o cara,
Aí o curso incluía 4 aulas tete a tete, né? Online, você e ele só. Aí o cara sumiu, meu. O cara sumiu. Não respondia mais WhatsApp. E eu tive um camarada meu, baita trader, que fez o curso com ele, teve as aulas 1 a 1, mas aí comigo o cara sumiu. E ele tá com o canal ativo, ele posta vídeo, manda mensagem, ele não responde, manda e-mail no e-mail lá da empresa de curso dele, não responde. Uma pena, né, cara, que as pessoas se queimem por tão pouco, né? Então, não comprem cursos desse cara, mas assistir um vídeo ou outro dele para ver o que ele faz não faz mal, né? Ele usa muito indicador, coisa que eu não gosto. Os indicadores só falam do passado, né? Então, eles sempre chegam atrasados. Eles podem te dar uma direção, mas quem vive de indicador normalmente erra. Pessoalzinho. Ó, vai largar o quarto pavio aí. Não consegue sair daí. É isso aí, galera. Tá chegando no final. Tá chegando no final. No meu período de operação. Eu vou deixar essa ordem aberta porque eu preciso ver no que vai dar. Eu não vou sair com prejuízo, sendo que tá dentro da estratégia, né? Então, também a burrice precisa ter medida, né? Já fui uma anta entrando errado, então agora segura o rojão, né, bicho? Fez cagada, é que nem filho, né? Foi bom, virou zoinho, engravidou, agora cuida, né, bro? Esse aqui é o meu filho torto. Isso não pode acontecer, viu, galera? Modo torcedor. Por que o modo torcedor? Porque você fica torcendo pro trade ir no seu caminho, né? Porque você entrou, nesse caso eu entrei com a mão mais pesada do que eu deveria. Deu certo no começo, né? Ou seja, pegou a minha ordem e tal. Eu tô colocando aqui porque eu tô hesitando em sair e eu demorei para ver o erro, né? Esse que é o problema. Se eu vejo logo, eu já tinha saído aqui com uma perda pequenininha, né? Agora é mais dolorido você sair com uma perda de $60 e de repente o trade fazer o que ele tinha que fazer. Bem dolorido. E aí aqui, galera, mais uma vez, o porquê do emocional é tão importante. Por que eu estou fazendo a metodologia de reprogramação emocional, né? Para não é que você não vai cometer esses erros, mas nesse caso você vai sair do erro a tempo, não vai ficar hesitando, né? Tipo, não, vai diminuir. E o mercado está muito esquisito aí, né? Muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Do ponto de vista estratégico e técnico, você faz tudo certo. Mas o mercado está cagando. Se você fez certo, se você fez errado, entendeu? Ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Ele ainda não fechou acima da linha intermediária, sabe? Que seria talvez o último prego no caixão para tomar a decisão de assumir um prejuízo parcial. E tá brigando, hein? Meio-dia, galera. 11h59. Eu vou voltar no próximo vídeo contando o que aconteceu nesse. Mas deu, né? Como eu disse, a operação vai continuar rolando, tá dentro da estratégia. Tá com stop, tá tudo posicionado, né? Stop, take profit,
E é isso, tá bom? Para quem viu tudo eu agradeço, para quem viu pouco eu agradeço, para quem viu metade, enfim. Agradeço a presença de todos vocês, toda a força, todo o carinho, que eu sei que cada um tá mandando suas energias. Vamos fazer esse canal bombar. E as novidades vão chegando devagarinho para vocês participarem do sucesso. Tá bom? E aqueles que estão no começo são aqueles que vão ter mais privilégios lá na frente. Aí um Kendall voltando. Oh, que beleza, hein? Que beleza. Agora é o contrário, ó, os vendedores forçando a onda e os compradores falando: agora não vem pra cá não. Eita, rapaz. Ó, que empurrada. E você vê que o mercado americano abriu e não aconteceu muita coisa não. Não aconteceu muita coisa. Ó, vou fazer assim. Ó, vamos assumir 40 de prejuízo. 40 e pouco de prejuízo. Vamos deixar esse aqui. Aí nossa perda pode ser os 250 lá, que é o previsto. Agora sim consegui controlar o emocional. Perdi, mas reduzo bastante a perda. Se for dar lucro, vai dar aí 144 dólares, tirando os 46 que perdi, vai dar uns 90. E vamos deixar rolando aí. Eu vou deixar gravando e no próximo vídeo eu mostro para vocês o final da história. Tá bom? Um abraço, galera. Obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com aquela entidade que melhor fala para os seus sentimentos, para o seu coração. Ou fiquem com você mesmo, ou com o amor da tua mãe. Beleza? Espero vocês no próximo. Um abração.